Segundo bloco do nosso programa, e você assiste agora ao quadro Dando as Letras, parceria do Grupo Ágape de Teatro e o produtor e compositor Alan Dias Castro e o produtor Guilherme G, ambos do Rio de Janeiro. Mais informações pelo site, que é o www.dandoasletras.com.br. Me diz, brasileiro, qual é teu feitiço? Põe branco, põe preto, tá feito mestiço. Me diz, brasileiro, qual é teu feitiço? Põe branco, põe índio, tá feito mestiço. Me diz, brasileiro, qual é teu feitiço? Mistura de tudo, tá feito mestiço. Pior que é isso mesmo, né? Acho que teu som também tem um pouco disso, né? Tem. Mistura. Mas é um som que é, cara, percussionista brasileiro, mas você não se limita a ritmos brasileiros. Acho que isso é importante, né, bicho? Pra ser sincero, acho que o fato de eu ter nascido no Brasil eu nasci no Brasil, né? Sim. E é lógico, eu sou carioca, eu tenho uma certa paixão pelo samba, né? Essas coisas de... Mas eu não acho que, por isso, eu tenho que sofrer um determinismo geográfico musical, assim, para me enquadrar, né? Talvez o fato de eu ter tanta coisa legal perto me fez procurar outras coisas legais também do mundo inteiro, né? Bom, e trabalho próprio teu, autoral, assinando sozinho? Cara, meu trabalho, o meu último... Mais recente? Mais recente é esse aqui, é o Atarashi. Atarashi, que significa? Significa novo em japonês, Atarashi, novo. Esse é um disco que eu montei, um disco altamente experimental. E quando eu comecei a trabalhar com música e computador, né? Então eu vi que a tela me proporcionava assim, a questão de uma montagem de uma composição não linear, né? Ou seja, eu não pensava na música, eis a música. E pá! Aí eu vou experimentar aqui. Aí eu pitava um groove. Aí eu gravava esse loop, aí eu falei, aí eu tem um filtro Sherman, sabe? Um filtro desse de modulação, barra pesada, né? Aí eu comecei a detonar o pandeiro. Aí eu gravava aquilo ali, gravava esse loop de 10 minutos, e ficava destruindo o som. Aí eu comecei a ver que, aqui tinha um trecho legal, aqui tinha outro. Aí eu comecei a fazer uma colagem e comecei a sentir assim, uma ligação interessante entre esses trechos. Aí eu falei, aí um surdo, aí eu falei, de repente um surdo. Aí se eu mudar as afinações, né, na MPC, no próprio sampler, com outras afinações, aí o surdo virou baixo. Acho que a percussão tem esse lance matemático mesmo, mas tem o outro lado instintivo, de sentimento mesmo. Sei lá, será que a combinação dos dois seria um improviso, alguma coisa assim? Eu acho que a combinação dos dois talvez seja o ideal, né? Ideal. A coisa mais incrível, assim, o nirvana percussivo. Não, mas isso eu acho que acontece também quando você, por exemplo, está tocando, às vezes está lá na situação, né? Aí o pau está comendo, tá maneiro, de repente você ouve assim, tá um mau som rolando, aí você está tocando no caso do pandeiro, aí tá o groove, você fala, cara, toco isso aqui 5 horas se for necessário, porque tá tão bom. Sentir, aí o groove entrou todinho em você, assim, né? Aí no fundo, o que eu falo assim, é a hora da metafísica, né? Assim, o instrumento começa a se diluir, desaparece, vira só o groove. Aí o cara tá vendo, o cara fecha o olho e sabe, caraca, que groove é esse? E aí de repente ele abre o olho e é o pandeiro. Aí ele fala, pandeiro que se dane, vou ouvir o groove. Aí ele saiu, voltou, o instrumento... Voltou com o pandeiro. Isso aqui eu acho que é chocante, cara. E isso aí talvez seja a coisa que eu mais procuro hoje em dia, uma batida associada a um timbre, a um som, né, cara, que te pega. Aí eu digo, a Jamaica produz o Usain Bolt, né, e produz os grooves mais inacreditáveis do momento. Porque, de repente, você está numa situação, começa a rolar aquele batidão de dancehall, de raga, sabe? Fala, caraca, que isso? E os caras, eles não param de fazer coisas inacreditáveis, cara. Sabe? Coisas assim, inacreditáveis. Aí, de repente, da Jamaica, tem aquela ligação com Londres, aí em Londres já começa aquela doideira em cima disso. Aí você começa, de repente tem, aí o jungle junto com raga, aí de repente dubstep junto, aí o cara fala, caraca, aí vem o grime, aí tu fala, bicho, que batida, que groove é esse, compadre? Que isso, meu irmão? Aí chega o cara, aí chega aquele brasileirão e fala, isso aí é maracatu. Maracatu é o cacete, rapaz, deixa os caras em paz, meu, que maracatu. Isso aí é coco. Coco é o cacete, rapaz, isso é som, cara, deixa, para com isso, cara. Pra que outro lado? Pra quê? Para com isso, cara, ouve, fecha o olho e ouve, cara. Vou mandar Sinto Muito, então, com
Com a presença de Guilherme G, então, na guitarra. Demorou. Vamos lá. A intuição, sem palavras, dos compositores, digitando versos ao violão. Um estrangeiro em transe ao som dos tambores, que tocam a pele na palma da mão. Um analfabeto que chora, ouvindo um poema, traduzido pela sensação. A poesia de um quadro, sem nenhum fonema. O arrepio que traz a canção. Eu sinto muito, mas não entendo a razão. 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 Eu não consigo ser racional, sentindo o que diz a intuição. Eu não consigo ser racional, sentindo o tambor tocar minha mão. Eu não consigo ser racional, sentindo o Eu sinto arrepio muito, mas não de entendo uma a razão. canção. Mas não entendo a razão. Eu sinto muito, mas não entendo a razão. Eu sinto muito e não preciso entender a razão. Vai! Salve a música. Mas hoje eu larguei tudo e virei poeta. Não quero ser atleta, nem médico ou juiz. Moro numa ilha e tô me acostumando. Pra quem nasceu chorando, até que eu tô feliz. Salve a música. Assista agora ao quadro Trabalho de Mesa, parceria do Grupo Ágape com a equipe teatral com fins artísticos de Brasília. Olá, sejam bem-vindos ao Trabalho de Mesa, o seu programa existencial sobre teatro na internet. No programa de hoje a gente vai falar sobre o texto Entre Quatro Paredes de Jean-Paul Sartre. Para quem não conhece, Jean-Paul Sartre foi um escritor, filósofo, crítico francês que nasceu em Paris e morreu em Paris. Nasceu em 1905, morreu em 1980. O pequeno prodígio João Paul Sartre, aos 19 anos, entra na escola normal superior. E lá ele logo adere ao grupo dos ateus e dos pacifistas. Ele foi influenciado por inúmeros filósofos como Spinoza, Flaubert, Mallarmé, Descartes e principalmente sobre a obra de Heidegger e sobre o estudo da fenomenologia de Husserl. Ele se tornou um grandíssimo crítico, escritor, filósofo francês que influenciou todo o modo de vida na França. A filosofia dele dizia que no caso humano, e só no caso humano, a existência precede a essência. O ser humano primeiro existe e depois ele se define. Dentre as suas principais obras estão Ser e Nada, A Crítica da Razão Dialética e As Palavras, que foi publicado em 1964. Em 1964 ele também se recusou a receber o Prêmio Nobel de Literatura. Quem é que faz isso? Que não é pra todo mundo, não. É ou não é ou não é? Mas o Sartre, ele era meio assim, ele repudiava um pouco essas distinções. E foi casado não, teve um relacionamento aberto. Um relacionamento aberto durante 51 anos. Isso não é mais um relacionamento aberto, é uma putaria, né? 51 com quem? anos. Com a super popstar, famosa escritora, A feminista filósofa pira Simone de Beauvoir. O Sartre também dizia que o verdadeiro teatro ele age como uma arma
dentro de uma comunidade que está em alguma situação específica. No caso dele, a comunidade era a França e a situação é que eles estavam sob o domínio dos nazistas. O Entre Quatro Paredes foi escrito e encenado no final da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1944. E como a gente sabe, a guerra muda as pessoas, a guerra faz com que as pessoas repensem as suas maneiras de existir e as suas maneiras de resistir. Ele dizia também que os personagens dos seus textos teatrais funcionavam como um veículo universal para expressar a sua corrente filosófica, que era o existencialismo. Mas isso não quer dizer que o Entre Quatro Paredes ou qualquer outra peça que ele tenha escrito funcione só atrelado a esse sistema de pensamento. É uma peça, é uma obra de arte, ela funciona autonomamente. Devido às condições da época em que a peça foi escrita, a Segunda Guerra Mundial, não tinham muito dinheiro, então ele reduziu os elementos cênicos e aí a peça ela é interpretada somente por 4 atores e se passa somente em um cenário. Dessa maneira ele conseguiu também reduzir o orçamento e conseguiu fazer com que a peça fosse encenada várias vezes nas suas turnês. Agora falando um pouco sobre a peça, mortos, Inês, Estelle, Garçan chegam ao inferno. Em nome de Jesus. Esses são os 3 personagens principais da peça. Esse inferno que eles chegam, na verdade não é um inferno como na Igreja Católica, que tem demônios, que tem que a gente fica pegando fogo. O inferno pro Sartre, na verdade, era uma sala fechada. Tocando Gustavo Lima. Mentira. Pra mim é o que eu gosto. Menina ainda sente que finge ser carente e é desse jeito que eu te provoco. Em que eles eram obrigados a conviver uns com os outros e se ver através do olhar um dos outros. Peraí. Da denúncia do... Não, eles foram conviver... Da denúncia... O Garçan era um escritor que queria ser um herói, mas na verdade ele era um covarde. A Estelle era uma assassina, que matou o próprio filho que ela teve com um amante e colocou a culpa no destino. E o terceiro personagem principal é a Inês, que era o quê? Uma sapatão de primeira qualidade, caminhoneira, funcionária dos Correios, que ficava fazendo um inferno na vida dos outros. Inês se interessava por Estelle, que se interessava por Garçan. Quando a convivência já estava assim, tipo, insuportável, a Estelle tentou matar a Inês, que fez o quê? Querida, tô morta. Uma das curiosidades sobre a montagem dessa peça é que o Jean-Paul Sartre ele convidou o filósofo argelino, que também era muito amigo dele, o Albert Camus, para interpretar o Garçan. Outro problemático. A ideia de escrever um drama onde tivessem pessoas confinadas em algum lugar, que elas não pudessem sair por causa de uma situação extrema, sempre seduziu Sartre. A peça ela funciona tão bem para poder falar sobre as questões humanas que muitas pessoas, muitos estudiosos inclusive falam que o Entre Quatro Paredes não pode ser dissociado das teses do ser e o nada. Bom, a partir daqui a gente precisa saber 2 coisas. Que nós estamos no mundo enquanto seres pensantes e enquanto seres pensados. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós refletimos sobre o nosso contexto, nós produzimos pensamentos sobre nós mesmos e sobre o outro. E ao mesmo tempo nós também somos alvo desse pensamento que o outro faz sobre o contexto, sobre ele mesmo e sobre você. É débito? Mas tem gente ó, que não reflete, não. Segunda coisa, a liberdade é uma condição inerente à existência humana. Para o Sartre, que toda liberdade implica numa escolha, essa escolha vai implicar em responsabilidade. E aí, escolha e responsabilidade juntas normalmente dá o quê? Merda. Culpa! Qual é a crítica que está presente no Entre Quatro Paredes? Qual? É como se de alguma maneira Inês, Estelle e Garçan tivessem sido condenados por abrir mão daquilo que é primordial para o ser humano, a sua capacidade de escolha, a sua liberdade. Eles são condenados porque de alguma forma eles caem em uma alienação. Always look on the light side of life. Talvez por isso Entre Quatro Paredes possa ser resumido numa frase do personagem Garçan que diz que o inferno são os outros. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam esse nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, isso é muito importante pra gente, é o que faz a gente perceber que a gente está sendo assistido. Por favor, deixem os seus comentários, propostas de tema, angústias, críticas. sugestões. Exatamente, a gente está topando tudo, está aceitando tudo. Se você tiver alguma sugestão também, deixa nos comentários aqui embaixo. Sigam a nossa página no Instagram que mostra as nossas fotos, os nossos bastidores e também a nossa página no Facebook que se chama Trabalho de Mesa. Um beijo, pessoal, e até a próxima!